Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Perdão. Hoje teremos aula de filosofia, ok? Então vamos lá. Filosofia, segunda série, capítulo 5, aula 5. Lembrando que na aula anterior, na aula 4, nós fizemos a revisão do tema empirismo, né? Agora, na aula 5, nós vamos fazer a revisão do tema iluminismo. Então, hoje nós terminamos o capítulo 5, ok? Então vamos lá, pessoal, reforçando o conceito de iluminismo. Movimento intelectual e filosófico com origem na Inglaterra ao longo do século XVII, que se refletiu em outros países europeus, como a França no século XVIII. Criticavam o antigo regime e o absolutismo monárquico. Defendiam o liberalismo político e econômico, a não intervenção do Estado na economia, a divisão entre os poderes, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e a educação do povo. Vamos entender a questão das ideias defendidas, né? As ideias defendidas pelos diversos pensadores iluministas espalharam-se para outros centros culturais da Europa e acabaram inspirando transformações políticas em várias sociedades da época, tanto sociedades europeias como de outros continentes, né? Embora não tenha sido um movimento igual e uniforme, teve como uma de suas principais características, né, a crítica social. Os iluministas assumiram, de modo geral, pessoal, uma postura bastante contestatória, né, em relação a diversos aspectos do antigo regime, apesar das diferenças entre eles. Devido a esse caráter midiático, né, de expandir seus ideais e suas ideias, né, e aos ataques direcionados contra as ordens sociais, econômicas, políticas e religiosas vigentes em seu tempo, os pensadores iluministas costumavam ser considerados, por alguns autores, como defensores de um sistema de ideias que interessava a quem? A burguesia. Lembrando que eu já expliquei essa questão em aulas anteriores, né? Vamos entender o porquê. Então vamos reforçar, né, pessoal? Bom, a crítica iluminista ao antigo regime. De certa forma, expressando os anseios gerais da burguesia, os filósofos iluministas criticaram duramente as principais estruturas do antigo regime. Entre elas, o absolutismo monárquico, né? Os iluministas criticavam também a tradição religiosa medieval, as práticas supersticiosas, a divisão social dos homens baseada em uma hierarquia determinada pelo nascimento. Os iluministas formularam teorias defendendo ideias como o liberalismo político e econômico, né, contra o absolutismo, baseado principalmente na não intervenção do Estado na economia, na divisão de poderes dentro do Estado e na formação de governos representativos, tá? A igualdade jurídica entre as pessoas contra a sociedade estamental. A tolerância religiosa, pelo qual as pessoas teriam a liberdade para escolher e seguir a religião que quisessem, sem a imposição do Estado. A liberdade de expressão, a educação do povo, entre outros, né? Então, os iluministas trabalharam muito em cima dessas questões, né? Escreveram vários livros. E quem financiou as obras, né? Quem sustentou os iluministas enquanto isso? A burguesia, né, pessoal? Então, realmente, os iluministas atenderam aos anseios da burguesia, que detinha o poder econômico, mas ainda não detinha o quê? O poder político, porque a monarquia atrapalhava, né, os seus negócios, eles não tinham tanta liberdade assim economicamente, eles queriam expandir os seus negócios e o sistema monárquico não deixava, correto? Bom, vamos lá. Os iluministas acreditavam que esses elementos eram essenciais, perdão pessoal, essenciais para a educação e para a edificação de uma sociedade mais justa para a felicidade do ser humano. Tais ideias teriam grande impacto sobre intelectuais e políticos em diversos lugares do mundo. Por conta disso, inspiraram revoluções que combateriam as estruturas do antigo regime, ou sistema monárquico, né? Como a Revolução Francesa e o processo de independência dos Estados Unidos da América. Bom,
eu destaquei aqui os principais filósofos iluministas, né? E as ideias que eles defendiam. Então, prestem atenção, por favor. Voltaire. Ele foi filósofo, escritor e historiador francês. Defendia o quê, pessoal? A liberdade de pensamento e criticava a nobreza. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Defendia o quê? A ideia de um Estado democrático que garantisse igualdade para todos. Montesquieu foi um filósofo social e escritor francês. Defendeu a divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário. Bom, pessoal, de posse de todas essas informações, né? Essa revisão, eu peço para vocês o seguinte. Primeiramente, exercícios diversos. Número 5, página 15. Questões 26, 27, 28 e 29. AD5 do capítulo 5. Com base na videoaula de hoje e com base na apostila capítulo 5, página 14. Vamos lá. Já conhecemos os filósofos iluministas, então hoje vamos fazer a seguinte atividade. Diga qual era a linha de pensamento que cada filósofo destacado defendia. Primeiro, John Locke. Segundo, Jean-Jacques Rousseau. Terceiro, Montesquieu. Ok? Bom, pessoal, entendam o seguinte. Questão super tranquila, tá? Assistam a videoaula na íntegra e estudem a apostila. Vocês responderão tranquilos, né? Numa boa, tá bom?